A porta da frente se abriu com um estrondo, e lá estava Vitor. Sua presença era tão indesejável quanto a tensão que já pairava no ar. Daniel cerrou os punhos ao lado do corpo enquanto Vitor exigia falar com Mia, a voz carregada de arrogância. Mas antes que Vitor pudesse dar mais um passo, a fúria reprimida de Daniel explodiu em um único soco certeiro. Você já causou estrago suficiente, ele rosnou, enquanto Olivia gritava, colocando-se entre eles. A frágil união da família estava por um fio, e o caos ameaçava destruí-la completamente. Mas antes de mergulharmos mais fundo nessa história envolvente, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. E se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder o próximo capítulo. Olivia, uma jovem brilhante e ambiciosa de 17 anos, aluna do último ano do ensino médio, adora sua mãe, Mia, e valoriza muito o forte laço que as une. Para Olivia, Mia é a personificação do carinho e da compreensão. Um contraste gritante com seu pai, Daniel, que parece uma sombra distante em casa. Olivia o vê como emocionalmente frio e perpetuamente consumido pelo trabalho, sua presença mais uma obrigação do que uma fonte de conforto. À primeira vista, a família deles parece perfeita, um pai bem-sucedido, uma mãe amorosa e uma filha próspera. No entanto, por trás dessa aparência impecável, tensões não ditas e lacunas emocionais ameaçam desfazer sua frágil harmonia. Começou de forma bastante inocente. Como acontece com a maioria das descobertas. Uma busca rápida no celular da mãe por uma receita que Mia havia mencionado antes. Olivia não esperava encontrar nada de incomum. Mas, enquanto lia as mensagens da mãe, seu coração parou. Ali, entre lembretes banais e conversas amigáveis, estavam mensagens de texto e fotos explícitas de um homem chamado Vitor. Os olhos de Olivia se arregalaram em descrença ao ler as palavras insinuantes e as imagens íntimas. Não se tratava apenas de uma velha amiga ou de uma troca de mensagens inocente. Estava claro que sua mãe estava tendo um caso. O choque a atingiu como uma onda, deixando Olivia sem ar. Sua mente trabalhava a mil enquanto ela juntava as peças dos sinais que não havia percebido antes. Os sorrisos furtivos de Mia, os telefonemas noturnos, as ausências frequentes justificadas com recados ou reuniões do clube do livro. Tudo fazia sentido agora, mas a constatação foi como um soco no estômago. No início, Olivia sentiu-se traída. A imagem que tinha da mãe, de uma figura amorosa e perfeita, despedaçou-se em 1000 pedaços. Como Mia pôde fazer isso com eles? Com ela? Com Daniel, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela desligava o telefone e tentava se recompor, mas a traição persistia, ardendo como uma ferida recente. Durante dias, Olivia carregou o peso de sua descoberta em silêncio, dividida entre confrontar a mãe e fingir que não tinha visto nada. Ela não queria arruinar o relacionamento delas. Não queria ser a responsável por quebrar a frágil paz em sua casa. Mas o fardo tornou-se pesado demais para suportar. Certa noite, enquanto estavam sozinhos na cozinha, Olivia deixou escapar. Mãe, quem é Vitor? Mia ficou paralisada. O sangue sumiu do seu rosto. Por um instante, nenhuma das duas disse nada. Então, respirando fundo, Mia largou a faca que estava usando para cortar legumes e se virou para a filha. Você viu meu celular? Ela disse baixinho. Olivia assentiu com a cabeça, com o coração acelerado. Por quê, mãe? Por que você está fazendo isso? Mia hesitou antes de se sentar à mesa da cozinha. Ela fez um gesto para que Olivia se juntasse a ela. Eu não queria que você descobrisse assim, começou Mia, com a voz trêmula. Mas se você está perguntando por quê, eu nem sei por onde começar. É complicado. Enquanto Mia falava, Olivia ouvia atentamente. Raiva e tristeza travavam uma batalha em seu peito. Sua mãe descreveu anos de negligência e falta de amor em seu casamento. Ela falou sobre o distanciamento emocional de Daniel, suas longas horas de trabalho e a solidão que se instalava em sua casa. Eu não queria que isso acontecesse, admitiu Mia, com lágrimas brilhando nos olhos. Mas Vitor me fez sentir vista. Ele me fez sentir viva de novo. E eu só queria sentir alguma coisa, qualquer coisa além desse vazio. Olivia queria gritar com ela. Dizer que ela estava errada. Que havia outras maneiras de consertar um casamento fracassado. Mas outra parte dela, a parte que ainda ansiava pelo calor da mãe, ela se viu solidarizando com a dor de Mia. Pensou em Daniel, sempre absorto no trabalho, mal lhe dando atenção, muito menos a sua mãe. Lentamente, Olivia se convenceu de que talvez Mia não fosse a única culpada.
Talvez Daniel a tivesse levado a isso. Percebendo o conflito de Olivia, Mia inclinou-se para a frente e segurou as mãos da filha. Eu sei que isso não é justo para você, ela sussurrou. Eu nunca quis te colocar nessa situação. Mas preciso que você entenda. Eu me sinto presa, Liv. Eu te amo mais que tudo, mas este casamento, seu pai, está me sufocando. Olivia olhou fixamente para a mãe, dividida entre a mulher que idolatrava e as escolhas que não conseguia aprovar. Papai sabe? Perguntou ela finalmente, com a voz trêmula. Mia balançou a cabeça. E eu não quero que ele faça isso. Ainda não. Por favor, Olivia, não diga nada. Não até eu resolver isso. Preciso que você confie em mim. Relutantemente, Olivia assentiu. Mas, enquanto caminhava para o seu quarto naquela noite, seu coração estava mais pesado do que nunca. Confiar em Mia significava guardar segredos de Daniel. Um homem que ela mal entendia mais. E embora quisesse acreditar que as ações de sua mãe eram justificadas, uma vozinha no fundo de sua mente sussurrava que elas estavam cruzando uma linha da qual não haveria retorno. A princípio, Olivia prometeu a si mesma que não se envolveria. Tentou fingir que não sabia do caso. Mas, com o passar dos dias, Mia começou a se aproximar cada vez mais dela, arrastando-a para a teia de segredos. Tudo começou com pequenos pedidos. Você pode me avisar se o papai vai se atrasar hoje à noite? Se alguém perguntar, diga que estou no supermercado. Contra seu bom senso, Olivia concordou. Ela disse a si mesma que era temporário. Que ela estava ajudando sua mãe a superar um momento difícil. Logo, ela se viu ativamente acobertando Mia nas noites em que esta saía escondida para se encontrar com Victor. Olivia enviava atualizações. Papai acabou de subir para trabalhar. Ele ainda está na sala de estar. Você está bem? Às vezes, Mia ligava em pânico, implorando para Olivia inventar uma desculpa caso Daniel notasse sua ausência. Cada mentira era mais fácil que a anterior. Olivia justificou a situação culpando Daniel por seu distanciamento emocional. Foi ele quem levou Mia a essa situação, disse a si mesma. Ele negligenciou nossa família. Ele não merece a verdade. Mas a culpa a consumia. Cada vez que olhava para Daniel, sentia uma pontada de vergonha. Ele não era cruel. Apenas quieta, reservada e absorta no trabalho. Ela queria continuar com raiva dele, mas, no fundo, não conseguia se livrar da sensação de que também o estava traindo. Certa noite, enquanto Olivia jantava com o pai, o silêncio era mais ensurdecedor do que nunca. Mia estava fazendo compras novamente, e Daniel estava absorto em seu celular. Sua mãe ainda está fora? Perguntou Daniel. Sim, Olivia respondeu rápido demais. Ela disse algo sobre pegar algumas coisas. Daniel assentiu com a cabeça, indecifrável. Por um instante, Olivia pensou que ele pudesse fazer mais perguntas. Mas ele simplesmente voltou a mexer no celular. A conversa a deixou com um sentimento de vazio. Com o passar das semanas, Olivia tornou-se confidente, vigia e cúmplice de sua mãe. Ela detestava mentir, mas o vínculo que compartilhava com Mia parecia mais forte do que nunca. No entanto, cada tentativa de encobrir algo aprofundava seu conflito interno. Ela estava traindo Daniel, e a si mesma. Enquanto isso, Daniel começara a notar as mudanças sutis em sua casa. A indiferença forçada de Olivia, as ausências vagas de Mia, os telefonemas sussurrados. Ele inicialmente descartou tudo como paranoia, atribuindo a culpa à sua agenda lotada. Mas a inquietação o corroía por dentro. Mesmo assim, ele não os confrontou. Disse a si mesmo que não queria perturbar a frágil paz. Mas a verdade era mais simples. Ele tinha medo do que poderia descobrir. O silêncio transmitia uma sensação de segurança. Olivia interpretou o silêncio de Daniel como prova de sua indiferença. Cada pergunta superficial sobre o seu dia a deixava furiosa. Como ele podia fingir que estava tudo bem? A tensão finalmente explodiu numa noite em que Olivia chegou tarde em casa. Daniel ergueu os olhos do livro. Você está atrasado. Mandei uma mensagem para minha mãe. E ela respondeu rispidamente. Olivia, espere, ele chamou enquanto ela se dirigia para as escadas. Está tudo bem? Você parece distante. Foi só isso que bastou. Distante? Sério? Você só percebeu isso agora? Daniel piscou, assustado. Só estou tentando entender. Entendeu? Ela o interrompeu. Você não entende nada. Você nunca está por perto, e quando está, parece que nem se importa com o que acontece nesta casa. Sua voz embargou enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Você não se importa com a mamãe.
Você não se importa comigo. Você só se importa com o trabalho. As palavras dela atingiram Daniel como um soco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Mamãe está infeliz por sua causa. Olivia chorou. Você é o motivo pelo qual ela se sente tão sozinha. Uma expressão de dor cruzou o rosto de Daniel, mas em vez de se defender, ele simplesmente assentiu com a cabeça, deixando os ombros caírem. Sinto muito que você se sinta assim, disse ele em voz baixa, voltando a ler seu livro. A demissão a devastou. Olivia subiu as escadas furiosa, batendo a porta, convencida de que seu pai simplesmente não se importava. Mas Daniel não era indiferente. Seu coração doía a cada palavra que ela lhe dirigia. Ele queria dizer a ela que não estava com frio. Estou com medo. Medo de perder os dois. Mais o seu silêncio, seu hábito de longa data de engolir tudo o mantiveram em cativeiro. E assim o fosso entre pai e filha aumentou, cada um ansiando por conexão, mas incapaz de transpor o abismo crescente da incompreensão. Daniel estava sentado sozinho em seu escritório, à luz do abajur iluminando pilhas de papéis que ele não tinha intenção de ler. Sua mente vagou para uma lembrança que o assombrava há meses. No momento em que ele descobriu o caso de Mia. Tinha sido uma noite tranquila, meses antes da frieza de Olivia se tornar inegável. Daniel chegará em casa mais cedo, pela primeira vez, na esperança de surpreender Mia. Encontrou o celular dela vibrando no balcão da cozinha, uma mensagem de alguém chamado Vitor piscando na tela. Curioso e um pouco preocupado, ele o pegou. O que viu foi inconfundível, mensagens repletas de flerte, saudade e intimidade que não deixavam margem para dúvidas. Seu peito apertou enquanto lia as mensagens, cada uma como uma punhalada no coração. A traição parecia surreal, quase como se não estivesse acontecendo com ele. Daniel pousou o telefone com cuidado, as mãos tremendo. Ele poderia ter confrontado Mia ali mesmo, exigido respostas ou simplesmente ido embora. Mas ele não fez nada. Em vez disso, ficou sentado em silêncio, repassando o momento repetidamente, tentando entendê-lo. Disse a si mesmo que precisava de tempo para processar tudo, para descobrir como abordar Mia sem destruir a família. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Sua inação não se resumia apenas à indecisão. Era sobre medo. Tarde da noite, quando a casa estava silenciosa, Daniel frequentemente se perdia em lembranças de sua infância. Seu próprio pai havia enfrentado uma traição semelhante. Daniel tinha 12 anos quando ouviu as discussões sussurradas, viu os olhares acusadores e percebeu a ausência de afeto entre seus pais. Seu pai descobriu a infidelidade da mãe, mas escolheu suportá-la em silêncio, na esperança de manter a família unida. Mas o silêncio não salvou a família deles. Isso destruiu tudo. O ressentimento cresceu como um veneno, infiltrando-se em cada interação. A mãe de Daniel tornou-se distante, o pai amargo e retraído. A tensão silenciosa em casa transformou cada refeição, cada conversa, em um campo minado. Quando Daniel completou 18 anos, seus pais se divorciaram, deixando um rastro de dor não resolvida. Como adulto, Daniel jurou que jamais repetiria os erros do pai. Seria melhor, mais forte, mais presente. Mas agora, diante de uma traição própria, se viu paralisado pelo mesmo silêncio que um dia jurara evitar. Disse a si mesmo que era pelo bem de Olivia. Que ela não merecia crescer em um lar desfeito. Mas, no fundo, Daniel sabia que havia algo mais por trás disso. Uma parte dele se agarrava à esperança de que Mia terminasse o caso por conta própria, que ela se lembrasse da vida que construíram juntos e voltasse para ele. Outra parte dele temia que o confronto só piorasse as coisas, afastando ainda mais Mia e deixando Olivia no meio do fogo cruzado. E assim, Daniel permaneceu em silêncio. Sua dor se escondia sob uma fachada estoica. Ele suportava as ausências de Mia, a frieza de Olivia e a crescente sensação de isolamento em sua própria casa. Mas o silêncio tinha um preço. Cada dia que passava sem que nada acontecesse era como uma traição. Não apenas de si mesmo, mas da família que ele tanto queria proteger. Sentado em seu escritório, encarando o diário que seu pai lhe dera certa vez, Daniel não pôde deixar de se perguntar se estava destinado a repetir o mesmo ciclo. A pergunta pairava no ar. Por quanto tempo ele conseguiria fingir que tudo estava bem antes que tudo desmoronasse? Olivia não deveria estar no escritório de Daniel. O cômodo era um espaço silencioso e desarrumado, onde seu pai passava longas horas trabalhando, e ela sempre o evitava. Parecia frio e impessoal, muito parecido com o próprio Daniel.
Mas essa noite ela precisava de uma cópia do seu histórico escolar para uma futura inscrição na faculdade. Empurrando a porta, Olivia entrou na sala, sendo recebida pelo leve aroma de livros antigos e café. Papéis e pastas estavam empilhados desordenadamente sobre a mesa, e as prateleiras estavam repletas de pastas empoeiradas, porta-retratos e algumas lembranças do passado de Daniel. Ela começou a vasculhar as gavetas, tentando não mexer em nada, mas a frustração logo a dominou. Por que ele não consegue manter as coisas organizadas? Murmurou baixinho. Ao abrir a gaveta de baixo, seus dedos roçaram em algo inesperado. Um diário encadernado em couro. A capa estava gasta, as bordas desfiadas pelo tempo. Curiosa, Olivia o pegou e o abriu. A caligrafia dentro era desconhecida, a letra elegante, mas um pouco desbotada. A primeira entrada chamou sua atenção imediatamente. Ele sabe que eu consigo ver nos olhos dele, mas não vai dizer nada. E isso está me matando. Cometi erros, mas o silêncio dele é pior do que qualquer discussão. É como ver algo belo morrer em câmera lenta. Olivia prendeu a respiração ao perceber que o diário pertencia à sua avó, a mãe de Daniel. Ela folheou as páginas rapidamente, cada entrada revelando mais sobre o colapso do casamento de seus avós, a infidelidade, a tensão, as acusações veladas. Tudo refletia o que estava acontecendo em sua casa agora. Uma passagem em particular impactou Olivia profundamente. O Daniel é tão novo, mas já consigo ver como isso o está afetando. Ele tenta fingir que não se importa, mas eu sei que ele ouve nossas discussões. Me preocupo com o que isso vai ensinar a ele sobre amor, sobre confiança. Será que ele vai crescer achando que isso é normal, que o silêncio é a solução? Estou falhando com ele e não sei como parar. As mãos de Olivia tremiam enquanto ela lia as palavras. Ela imaginou seu pai como um menino, apanhado no fogo cruzado da dor de seus pais. Era difícil conciliar essa imagem com o homem estoico e distante que ela conhecia agora. Mas isso explicou muita coisa. O silêncio de Daniel não era indiferença. Era um mecanismo de defesa, uma forma de se proteger e proteger os outros do caos que havia sofrido na infância. Pela primeira vez, Olivia sentiu uma pontada de culpa pela forma como havia tratado o pai. Ela o acusara de ser frio e insensível, mas agora havia a verdade: ele estava tentando protegê-la, assim como seu próprio pai tentará protegê-lo. As lágrimas embaçaram sua visão enquanto continuava a ler. A última entrada falava do eventual divórcio de seus avós e do impacto duradouro que isso teve em Daniel. O arrependimento da avó era palpável, suas palavras um apelo para quebrar o ciclo de dor. Dor. Se eu tivesse sido mais corajosa. Se tivéssemos encarado a verdade em vez de enterrá-la no silêncio. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Só espero que Daniel encontre um jeito de se curar. Para sermos melhores do que éramos. Olivia fechou o diário, com o coração pesado pelo que havia descoberto. Sua família não estava lidando apenas com uma simples traição. A família estava presa em um ciclo geracional de infidelidade, silêncio e sofrimento emocional. Sentada sozinha no escritório, Olivia sentiu uma enorme responsabilidade. Ela não podia desfazer o passado, mas podia escolher o futuro. Seus pais precisavam encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e ela precisava parar de alimentar o segredo que os estava destruindo. Apertando o diário contra o peito, Olivia resolveu fazer o que sua avó desejava: ser corajosa, quebrar o ciclo e ajudar sua família a encontrar a cura. Victor sempre exalou um charme magnético. Aquele tipo de charme que atraía as pessoas e as fazia se sentir especiais. Foi esse charme que inicialmente cativou Mia, puxando-a para a órbita dele quando ela se sentia mais vulnerável. Mas, com o tempo, esse charme adquiriu um lado mais sombrio, e Mia começou a perceber um lado de Victor que a incomodava. Tudo começou com indiretas sutis. Você merece mais do que isso, Mia, ele dizia, com a voz transbordando carinho. Por que ficar em um casamento sem amor quando você poderia ser feliz comigo? A princípio, Mia ignorou os comentários dele, desconversando com risos nervosos ou mudando de assunto. Mas Victor persistiu, e suas palavras se tornaram mais incisivas. Estou cansado de ficar me escondendo, disse ele certa noite, com a frustração evidente em sua voz. Eles estavam sentados no carro dele, do lado de fora de um café mal iluminado, um lugar que frequentavam para não serem vistos. Você precisa tomar uma decisão, Mia. Não pode continuar me enrolando assim.
Mia se remexeu desconfortavelmente na cadeira, sentindo o peso das palavras dele a oprimir. Ela sabia que ele tinha razão. Essa vida dupla não poderia durar para sempre. Mas a ideia de deixar Daniel, de destruir a família, a enchia de pavor. Só preciso de mais tempo, disse ela suavemente, evitando o olhar dele. A expressão de Vitor escureceu. Mais tempo? Você vem dizendo isso há meses. Você quer mesmo ficar comigo, ou sou apenas sua válvula de escape para uma vida tediosa? As palavras dele a magoaram, mas Mia se obrigou a manter a calma. Não é tão simples assim, respondeu ela. Tem que pensar na Olivia. Ela já está passando por tanta coisa. Não posso simplesmente virar a vida dela de cabeça para baixo desse jeito. Vitor se aproximou, a voz baixando para um sussurro ameaçador. Olivia ficará bem. Crianças são resilientes. Isso não tem nada a ver com ela. Trata-se de você ter muito medo de arriscar. Mia sentiu um nó se formar no estômago. A intensidade de Vitor, que antes a excitava, agora lhe parecia sufocante. Não estou com medo, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. Estou tentando fazer o que é melhor para todos. Vitor bufou, balançando a cabeça. O que é melhor para todos? Ou o que for mais fácil para você? Porque, olha, Mia, eu não vou ficar aqui esperando para sempre. Se você não está falando sério sobre isso, talvez eu deva começar a pensar no que é melhor para mim. Como ela não respondeu, o tom de Vitor mudou, tornando-se mais frio. Sabe, não seria preciso muito para que Daniel soubesse o que realmente está acontecendo. Algumas fotos, algumas mensagens de texto. Isso seria suficiente para expor tudo. Como você acha que ele reagiria? E quanto a Olivia? Você acha que ela olharia para você da mesma forma? Mia prendeu a respiração e cerrou os punhos. Você está me ameaçando? Vitor recostou-se, com um sorriso irônico nos lábios. Só estou dizendo. Você precisa tomar uma decisão. Porque se você não estiver comigo, talvez seja a hora de Daniel saber a verdade. E acredite, Mia, eu vou garantir que ele ouça a minha versão. Mia sentia-se presa, a mente repleta de medo e raiva. O homem que um dia a fizera sentir-se viva agora ameaçava destruir tudo o que lhe era importante. Enquanto Vitor ligava o carro, ela olhava pela janela, o coração disparado. Precisava encontrar uma maneira de retomar o controle antes que fosse tarde demais. O envelope chegou numa tranquila noite de quarta-feira, sem remetente, discretamente colocado na caixa de correio da família. Daniel quase não o notou enquanto separava a pilha habitual de contas e panfletos, mas a ausência de um endereço de remetente chamou sua atenção. Deixando as outras correspondências de lado, ele abriu o envelope e ficou paralisado. Dentro havia fotos. Granulado, mas inconfundível Mia e Vitor, flagrados em momentos de intimidade, um toque demorado no braço dele, um beijo num canto escuro, os rostos próximos como se compartilhassem um segredo. Abaixo das fotos havia um bilhete, digitado em letras pretas bem visíveis. Pare de fingir que não sabe. Pague, ou todos vão descobrir. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele encarava as imagens, com a mente a mil. O bilhete não especificava um valor nem dava instruções, mas a implicação era clara: alguém queria dinheiro para manter aquilo em segredo. Seu estômago embrulhou ao imaginar quem poderia estar por trás disso. Vitor, talvez? Ou alguém que tivesse descoberto o segredo deles. A fúria que Daniel reprimira por meses finalmente veio à tona. Ele permanecerá em silêncio para proteger sua família, mas aquilo fora longe demais. O tempo da observação silenciosa havia acabado. Naquela noite, depois do jantar, Daniel esperou o momento certo. Olivia estava recolhendo a louça e Mia acabará de se acomodar na sala de estar com o celular na mão. Ele entrou na sala, segurando o envelope, com uma expressão sombria. Mia, disse ele, com a voz baixa e firme. Precisamos conversar. Mia ergueu os olhos, assustada com a aspereza em seu tom de voz. O que houve? Perguntou ela cautelosamente. Daniel deixou o envelope cair sobre a mesa de centro. Os olhos de Mia se arregalaram quando ela tirou as fotos, e seu rosto empalideceu. Daniel, eu não. Ele interrompeu, a voz trêmula de raiva contida. Não ouse tentar justificar isso. Olivia entrou na sala, atraída pela tensão. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando para os pais. Daniel se virou para ela, sua expressão suavizando por um instante. Você deveria se sentar, Olivia.
Você precisa ouvir isso. A voz de Mia irrompeu, frenética. Daniel, por favor, não na frente dela. A voz de Daniel permaneceu firme, embora carregada de dor. Rosa, ele perdeu o controle. Por que não, Mia? Ela já está envolvida nessa confusão, não está? Ou você acha que eu não sei que ela está te acobertando? O rosto de Olivia corou. Pai, eu não, disse Daniel, erguendo a mão. Não se trata de você, Olivia. Trata-se da sua mãe e das escolhas que ela fez. Escolhas para as quais ela nos arrastou sem pensar duas vezes. Mia se levantou, com a voz trêmula. Eu não queria que acontecesse assim. Eu nunca quis machucar ninguém. Machucou alguém. A risada de Daniel era amarga e cortante. Você anda se encontrando às escondidas com ele há meses, Mia. Eu sabia disso o tempo todo. Você tem ideia do que foi ver você mentindo na minha cara, para nossa filha fingindo que está tudo bem enquanto você destrói nossa família? Eu me sentia invisível, Daniel. Mia gritou de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você nunca está aqui. Está sempre trabalhando, sempre distante. Eu estava sozinha, e Vitor, ele me fez sentir viva de novo. Viva? A voz de Daniel falhou, a raiva dando lugar a uma dor profunda. Você acha que isso justifica tudo isso? Destruir tudo que construímos? Machucar a Olivia desse jeito? Eu não queria que chegasse a esse ponto, sussurrou Mia, com os ombros tremendo. Olivia, presa no meio da situação, ficou paralisada, com lágrimas nos olhos. Pare, disse ela baixinho. Depois, mais alto, pare com isso. Ambos os pais se voltaram para ela, e o peso da discussão se dissipou momentaneamente. Não se trata de quem está certo ou errado, disse Olivia, com a voz trêmula. Trata-se de nós nos destruindo mutuamente. Olhe para nós. Supostamente somos uma família. E tudo o que estamos fazendo é nos destruir mutuamente. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de verdade. Pela primeira vez, Daniel e Mia se calaram, a raiva dando lugar à compreensão das consequências de seus atos. Mas o estrago estava feito, e enquanto o silêncio se prolongava, cada um deles se perguntava se a família algum dia conseguiria se recuperar daquela ruptura. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo zumbido distante da geladeira. Mia estava sentada na beirada do sofá, com o rosto entre as mãos, enquanto Daniel permanecia rígido, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Olivia pairava perto da porta, com o coração acelerado. A discussão havia saído do controle e ela não aguentava mais a tensão. Preciso dizer uma coisa, disse Olivia de repente, com a voz trêmula. Seus pais se viraram para olhá-la, com os rostos marcados por dor e confusão. A culpa não é só da mamãe, começou Olivia, com a voz embargada. Eu sabia. Eu já sabia há algum tempo. Daniel franziu a testa, incrédulo. Do que você está falando? Eu sabia do caso, admitiu Olivia, com a mão tremendo. Mamãe me contou. E eu a ajudei. Eu a acobertou. Eu menti para você. Achei que estava fazendo a coisa certa ao protegê-la. As palavras pairaram no ar como uma bomba, seu peso penetrando profundamente na sala. Daniel olhou para ela, sua expressão mudando de confusão para raiva. Você sabia? Disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Você a ajudou a mentir para mim. Para esta família. Eu não queria magoar ninguém, chorou Olivia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei. Você pensou o quê? A voz de Daniel se elevou, interrompendo a explicação dela. Que estava tudo bem me trair. Que estava tudo bem destruir tudo o que construímos. Ele se virou para Mia, o rosto contorcido de raiva e mágoa. Foi isso que você fez. Você arrastou nossa filha para essa confusão. Fez dela cúmplice das suas mentiras. Isso não é justo. Gritou Olivia, com a voz embargada pela emoção. Não coloquem toda a culpa nela. Ela não é a única culpada pelo que aconteceu com a nossa família. Daniel parou abruptamente, semicerrando os olhos. Com licença. Papai, você está ausente há anos, disse Olivia, com a voz embargada. Você está sempre trabalhando. Sempre ocupado demais para perceber o que está acontecendo em nossas vidas. Mamãe se sentia sozinha. E eu também. É como se você não se importasse mais com a gente. Isso não é verdade, disse Daniel, agora com a voz mais baixa, mas ainda firme. Não é.
Olivia retrucou. Quando foi a última vez que você realmente conversou comigo? Ou com a mamãe? Quando foi a última vez que você nos mostrou que éramos importantes para você? Você está aqui, mas não está. E nós temos tentado manter tudo em ordem sem você. Mia, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou, com a voz suave e rouca. Ela tem razão, Daniel. Não estou justificando o que fiz, mas me senti invisível neste casamento. Me sentia como um fantasma na minha própria casa. Os ombros de Daniel caíram, a luta se esvaindo dele. Ele olhou de Mia para Olivia, com um rosto expressando uma mistura de exaustão e tristeza. Então a culpa é minha? Perguntou ele em voz baixa. Não, disse Olivia, suavizando a voz. Não é só culpa sua. É culpa de todos nós. Todos nós temos escondido coisas, guardado segredos e fingido que está tudo bem quando não está. Temos nos destruído mutuamente. E isso tem que parar. Suas palavras tocaram uma ferida aberta, a verdade pairando pesadamente sobre a sala. Daniel afundou em uma cadeira, com a cabeça entre as mãos. Por um instante, ninguém disse nada. Finalmente, Olivia deu um passo à frente, com a voz trêmula, mas determinada. Não quero que continuemos nos magoando. Mas não podemos consertar nada se não encararmos a verdade. Tudo isso. Então, por favor, só por uma vez, podemos ser honestos? Podemos tentar ser uma família de novo. Seu apelo pairou no ar, um frágil fio de esperança em meio ao caos. Lentamente, Daniel ergueu o olhar, encontrando o olhar lacrimejante de Olivia. Em seus olhos, ele viu não apenas dor, mas também força. E pela primeira vez em anos, ele sentiu um leve lampejo de conexão. Não sei se conseguiremos resolver isso, disse ele suavemente. Mas vou tentar. Vou tentar por você. Mia assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também, sussurrou ela. Olivia exalou trêmula, um alívio inundando seu peito. Não era uma solução. Ainda não, mas foi um começo. Um início frágil para curar as fraturas que quase os destruíram. A casa estava carregada de tensão, os ecos da discussão reverberando em cada canto. Mia estava sentada no sofá, o rosto pálido e com marcas de lágrimas, enquanto Daniel permanecia de pé junto à janela, olhando para a noite como se tentasse se recompor. Olivia estava sentada na poltrona, torcendo as mãos, o coração ainda acelerado pela discussão. Uma batida repentina e forte na porta quebrou o silêncio desconfortável. Os três congelaram. Quem poderia ser a essa hora? Daniel murmurou, com suspeita na voz. O rosto de Mia empalideceu, e ela prendeu a respiração. Ela sabia. Antes que Daniel pudesse se mexer, ela se levantou. Eu pego, disse ela, com a voz trêmula. Mas Daniel foi mais rápido, colocando-se à sua frente. Não, você não vai. Sente-se. Outra batida mais alto, mais impaciente. Daniel marchou até a porta e abriu sem hesitar. Ali estava Vitor, imponente como a luz do dia. Vitor, disse Daniel entre dentes cerrados, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele se agarrava à borda da porta. Que diabos você está fazendo aqui? Vitor o ignorou, seus olhos desviando-se de Daniel para Mia, que permanecia imóvel na sala de estar. Precisamos conversar, disse Vitor, com a voz firme, mas carregada de irritação. Falar. Daniel saiu, fechando a porta parcialmente atrás de si. Sua voz era baixa, ameaçadora. Você já disse demais. Agora vá embora antes que eu te obrigue. Vitor deu um sorriso irônico, cruzando os braços. Me obrigar? Acha que pode me assustar, Daniel? Você vem se fazendo de marido desatento há meses. É patético. E agora que você sabe a verdade, acha que pode me impedir de falar com a Mia, lá dentro? O coração de Olivia disparou enquanto ela observava através da porta entreaberta. Papai, não faça isso, ela sussurrou, quase inaudível em meio à tensão palpável. Você não está falando com ela, disse Daniel, elevando a voz. Você já causou estrago suficiente. Dano? Vitor zombou. Você acha que fui eu que fiz isso? Você fez isso, Daniel. Você a afastou. Você criou a oportunidade para eu entrar em cena. E agora quer se fazer de vítima? Me poupe. Gasolina em chamas. Antes que Vitor pudesse continuar, o punho de Daniel acertou seu queixo. Vitor cambaleou para trás, agarrando o rosto. Seu filho da mãe. Vitor avançou, mas Olivia irrompeu pela porta, colocando-se entre eles. Parem. Ela gritou,
sua voz cortando o caos. Simplesmente parem com isso, os dois homens paralisaram. Isso não está ajudando em nada. Ela gritou, com o peito arfando. Nada disso está ajudando. Você não vê o que está fazendo? Você está destruindo ainda mais essa família. Victor endireitou-se, sacudindo a poeira do paletó e encarando Daniel com raiva. Você cometeu um erro. Acha que isso acabou? Não acabou. Vou garantir que todos saibam a verdade. Sua vidinha perfeita está prestes a desmoronar. Saia da minha propriedade antes que eu faça você se arrepender, rosnou Daniel. Victor deu um sorriso irônico, mas recuou. Isso não acabou, disse ele friamente, virando-se para o carro. Enquanto o som do motor desaparecia na noite, Olivia se virou para Daniel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estamos fazendo? Ela sussurrou. O que está acontecendo conosco? Daniel não respondeu. Ficou ali parado, com os punhos cerrados e a respiração ofegante. Pela primeira vez naquela noite, o peso de tudo o atingiu de verdade. Mia aproximou-se de Olivia e colocou a mão em seu ombro, mas Olivia afastou-se. Precisamos parar com isso, disse ela. Com tudo isso. Antes que seja tarde demais. Suas palavras permaneceram no ar, pesadas e cruas. A luta havia terminado. Mas a batalha pela sua família estava longe de terminar. Não estou justificando o que fiz, continuou Mia, com a voz trêmula. O que eu fiz foi egoísta, e me arrependo mais do que posso expressar. Eu nunca quis magoar você ou a Olivia. Eu nunca quis destruir nossa família. Eu cometi um erro, uma terrível, e eu sinto muito. A voz de Mia falhou e ela enterrou o rosto nas mãos por um instante. Ninguém disse nada. Então Daniel exalou profundamente, inclinando-se para frente. Não vou fingir que o que você fez não dói, disse ele, porque dói sim. Dói mais do que consigo descrever com palavras. Mas agora vejo que também tive minha parcela de culpa nisso. Ele olhou para Olivia e depois para Mia. Achei que estava fazendo a coisa certa, trabalhando duro, garantindo que vocês duas tivessem tudo o que precisavam. Mas agora vejo que não estava dando a vocês o que mais precisavam. Meu tempo, minha atenção, meu amor. Tenho estado distante, e peço desculpas por isso. Pensei que estava protegendo nossa família ao permanecer em silêncio, ao me manter discreta, mas só piorei as coisas. Olivia enxugou uma lágrima da bochecha, sua voz baixa, mas firme. Vocês ainda se amam, não é? Os dois pais olharam para ela e depois um para o outro. Mia assentiu primeiro, com a voz suave. Sim. Daniel, hesitei, mas depois assentiu também. Eu também. Mas o amor não basta se não estivermos dispostos a mudar. Então, vamos mudar. Vamos parar de nos culpar e começar a resolver isso, disse Olivia. Não podemos voltar atrás e desfazer o que aconteceu, mas podemos tentar seguir em frente juntos. Mia estendeu a mão para Daniel e, embora ele tenha hesitado, a pegou. O gesto, por menor que fosse, pareceu monumental. Vamos tentar, disse Daniel, com voz resoluta. Por você, Olivia. Por nós. Mia assentiu com a cabeça, apertando a mão de Daniel com mais força. Vamos tentar. Pela primeira vez em muito tempo, surgiu um vislumbre de esperança no ar. Não seria fácil, e o caminho pela frente seria longo e repleto de desafios, mas eles estavam dispostos a dar o primeiro passo juntos, como uma família. E para Olivia, isso foi o suficiente. O silêncio reinava na sala, o peso das palavras não ditas oprimindo os três. Olivia estava sentada entre os pais à mesa da cozinha, o olhar oscilando entre o rosto de Mia, banhado em lágrimas, e a expressão sombria de Daniel. Eles haviam compartilhado seus arrependimentos e reconhecido seus erros, mas o ar ainda estava carregado de tensão e incerteza. Preciso dizer uma coisa, começou Olivia, com a voz trêmula, mas resoluta. Os pais a olharam, com a atenção totalmente voltada para a filha. Ela respirou fundo, reunindo coragem para dizer o que vinha guardando há tanto tempo. Não consigo continuar assim, disse ela, com a voz embargada. Não consigo continuar vivendo numa casa onde todos andamos em ovos, fingindo que está tudo bem quando não está. Amo muito vocês dois, mas isso não está funcionando. Está nos destruindo. Está me destruindo. Mia estendeu a mão para tocar a de Olivia, mas Olivia recuou, transbordando de emoção. Eu sei que cometi erros, continuou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu acobertei minha mãe porque pensei que estava ajudando, mas tudo o que fiz foi piorar as coisas.
Eu tinha tanto medo de perder esta família que não percebi que estava contribuindo para destruí-la. Ao vivo, Daniel começou, mas Olivia ergueu a mão para interrompê-lo. Por favor, apenas escute, disse ela, com a voz desesperada. Não podemos continuar assim. Não podemos continuar fingindo que as coisas vão se resolver sozinhas para que possamos enterrar toda a dor e seguir em frente. Foi isso que nos trouxe até aqui. O silêncio, os segredos, o ressentimento. Está nos consumindo vivos. Ela olhou para Daniel com um olhar penetrante. Pai, você sempre fica quieto. Guarda tudo para si e tenta lidar com tudo sozinho, mas isso não ajuda. Só torna as coisas mais difíceis para todos nós. Precisamos que você converse conosco, que nos deixe entrar. Então ela se virou para Mia, sua voz suavizando, mas não perdendo a firmeza. Mãe, eu te amo, mas você não pode simplesmente correr para os braços de outra pessoa quando as coisas ficam difíceis. Você precisa encarar o que está errado e tentar consertar, não fugir. É isso que eu preciso de você. De vocês dois. Olivia fez uma pausa, enxugando as lágrimas. Não estamos apenas nos machucando, estamos nos machucando também. E se não pararmos agora, vamos perder tudo. Eu não quero isso. Não quero que nos desfaçamos assim. Mia e Daniel trocaram um olhar, com os rostos carregados de culpa e tristeza. Então eu imploro, disse Olivia, com a voz embargada novamente. Por favor, nos deixe fazer alguma coisa a respeito disso. Deixe-nos ir à terapia. Deixe-nos conversar com alguém que possa nos ajudar a resolver isso. Não me importo com o quão difícil seja ou quanto tempo leve. Eu só quero que a gente tente um pelo outro, por mim, por nós, como família. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Finalmente, Daniel estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a de Olivia com a sua. Você tem razão, disse ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. Precisamos de ajuda, e estou disposto a fazer o que for preciso para resolver isso. Mia assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também, sussurrou ela. Vamos fazer isso juntas. Olivia soltou um suspiro trêmulo, um alívio a invadindo. Não era uma solução definitiva, mas era um começo. Uma promessa de quebrar o ciclo e reconstruir sua família um passo de cada vez. Pela primeira vez em meses, ela sentiu esperança.